Em nome da Universidade Luterana do Brasil, em nome do reitor dessa universidade, também em nome do curso de Educação Física, no nome do professor Oswaldo Siqueira, eu, Daniel Garlipe, coordenador adjunto do curso de Educação Física, chamo vocês bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe um evento dessa magnitude. Quando o André Lopes entrou em contato conosco, nós estamos muito felizes em poder sediar um evento dessa magnitude, com pessoas, com palestrantes de um cunho acadêmico bastante importante. Tenho certeza que cada um de vocês aqui estão fazendo a sua lapidação. A gente passa a vida se lapidando quando a gente pretende ser bons profissionais. Eu quero que o dia de hoje seja muito proveitoso, que todos vocês possam aproveitar da melhor forma possível, e nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Então, em nome dessa universidade, chamo a todos bem-vindos e agradeço ao professor André por mais uma oportunidade de poder dividir um pouco do conhecimento contigo. Obrigado pelas palavras do Daniel. Sem dúvida nenhuma, retornar à casa eu acho que é sempre importante. Então, quando nós nos formamos em uma instituição ou damos início à nossa formação, porque isso também é um ponto interessante, né? A grande maioria das pessoas, elas entendem que já terminam as coisas do ponto de vista de conhecimento. Eu já sou formado, né? Eu já sou alguma coisa, já como se fechasse a possibilidade. E quando a gente enxerga a educação, o ensino, a pesquisa, a gente entende que isso não tem um ponto final, ele tem continuidade. E dentro do processo de continuidade, um dia eu estive nessa casa como aluno de graduação, me formei aqui em 2005, tive contato com grandes profissionais, grandes professores, inclusive o professor coordenador do curso de Educação Física, o professor Oswaldo, que sem dúvida é uma pena ele não estar aqui, né, presente conosco neste evento, mas foi um cara que em algum momento da minha carreira pontuou coisas bem importantes para que eu pudesse construir a minha personalidade profissional, assim como outros tantos que aqui habitaram nesta casa educacional. Então, Daniel, muito obrigado pela tua prestação de serviço e colaboração com a educação física. O professor Daniel foi meu colega de doutoramento, nós estudamos juntos na URGS e, sem dúvida nenhuma, é um profissional diferenciado, mas mais do que isso, é um ser humano diferenciado. O Daniel ele tem muita coisa legal para passar para todo mundo, não só a questão de conhecimento. Então, Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela receptividade. Pessoal, então vamos dar início ao nosso evento. Eu estou muito contente de poder fazer um evento que talvez seja um evento que tire um pouco as características dos eventos que aqui no estado são realizados. Sempre é um desafio quando você abre a possibilidade para que as coisas novas cheguem à população acadêmica, aos estudantes, aos profissionais de forma geral. Eu já tenho uma trajetória de eventos técnicos científicos um tanto quanto grande do ponto de vista de organização, realização e participação. Já com o ISUBRA, essa parceria há bastante tempo, fazendo eventos de cunho mais de saúde, trabalhando com fisiologia, trabalhando com ciência de forma geral, com os 4 simpósios ISUBRA que nós realizamos.
O Elite Training Experience, ele é um projeto que ele está simplesmente plantando uma semente. Essa é o primeiro approach, a primeira aproximação disso, que é de reunir profissionais de alto gabarito técnico, prático, científico no âmbito de alto desempenho. A grande maioria dos profissionais acaba entrando em contato com aquilo que enxergam nas redes sociais. Eu sou um grande utilizador de redes sociais. Muitas vezes eu sou, talvez, xingado de blogueiro. E se blogueiro é ter um blog, sim, eu sou blogueiro, porque eu tenho um blog e nesse blog eu dissemino a ciência, eu dissemino o conhecimento da melhor forma possível. Se um dia tentarem me xingar de youtuber, sim, eu também sou youtuber. E através do meu canal do YouTube eu levo ciência, conhecimento para as pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto de lembrar é da aula da 5ª série com a professora de português, que ela dizia a seguinte frase: Joãozinho foi à padaria comprar pão. E ela perguntava quem era o sujeito e quem era o objeto de tal frase. Na época nós tínhamos dificuldade de entender que Joãozinho era o sujeito e que o pão era o objeto. Este exemplo da língua portuguesa, de análise de uma disciplina lá da 5ª série, quando extrapolada para a vida, ela se torna muito importante. As coisas não acontecem por culpa dos objetos. As coisas acontecem por culpa dos sujeitos. Você utilizar um blog, você utilizar um YouTube, você utilizar uma rede social para comunicar algo, o problema não são as redes sociais. Não é a maneira, o veículo que você usa, mas sim o conteúdo que você disponibiliza. Então sim, eu sou blogueiro, sim, eu sou youtuber e eu gosto muito de redes sociais. Muitos de vocês aqui me acompanham nas redes sociais, acabam vendo algumas postagens, as tão polêmicas tretas que acontecem dentro do conteúdo, mas nenhuma profissão as coisas acontecem tão fáceis que a gente não tenha que se impor, não tenha que fazer com que as coisas realmente sejam colocadas em alguns parâmetros. Hoje a ideia é que nós possamos discutir de maneira extremamente próxima, clara, didática, as coisas que nós, profissionais, vivenciamos em alto rendimento. Hoje vocês terão o prazer de acompanhar a rotina de alguns profissionais vinculados diretamente com o esporte de alto rendimento. Eu sou hoje, graças ao meu amigo Wagner Zaccani, que é o preparador físico da Seleção Brasileira de Judô, eu sou o fisiologista de tal clube, a Sojipa, onde nós fazemos um trabalho de acompanhamento com esses atletas de altíssimo rendimento e que nós estamos colhendo frutos maravilhosos dentro desse processo quando nós juntamos a teoria, a prática e a vontade que as coisas aconteçam. Wagner será um dos palestrantes trazendo informações valiosíssimas para vocês. Tenho também aqui a presença do professor Daniel Carrasco, fisioterapeuta, que acompanha de maneira brilhante a recuperação de todos os atletas que nós estragamos de forma geral, que o Wagner estraga, que eu estrago, e aí ele vai lá e acaba consertando esses atletas de maneira muito, muito, muito eficiente. Nós temos também aqui o professor treinador Ricardo Rambo, o Ricardo de Barros, com experiência vastíssima na Rússia, é um conhecedor dos métodos russos, é treinador certificado pelo Comitê Brasileiro Olímpico, tem especialização em treinamento físico e, sem dúvida nenhuma, é um cara que vai nos passar muita informação. Nós temos também o professor Fernando Reiser, que é um estudante de mestrado da USP, um doente, um fanático por ciência, é um cara que vive ciência, é um cara que estuda ciência de maneira muito profunda. Sem dúvida alguma será uma palestra magnífica do ponto de vista biomecânico.
Temos aqui 2 profissionais que não são da educação física, são 2 profissionais da nutrição, até porque nós não acreditamos que o alto rendimento ou que a saúde ela seja construída apenas com uma linha de raciocínio, pensamento e intervenção. Então, o treinamento e a nutrição é um casamento, sem dúvida nenhuma, necessário para que as coisas aconteçam. Então nós temos a Tati Galdino, eu chamo de Tati porque ela é minha amiga pessoal, a Tati Galdino, e nós temos o Valentim, que eu também chamo de Valentim porque é meu amigo pessoal, trabalha muito bem com essa parte esportiva. Então tanto a Tati quanto o Valentim têm uma vasta experiência na área nutricional e eu tenho certeza que serão palestras edificantes e que irão contribuir de maneira muito profunda para o entendimento da área para vocês. Eu reservei poucos minutos para que a gente pudesse conversar, porque muitos de vocês têm contato comigo aqui no Rio Grande do Sul e eu acho que é importante que nós possamos extrair e aproveitar os palestrantes também que vêm de fora de maneira mais ampla. Então eu trouxe para vocês algumas coisas relacionadas a treinamento que nós possamos discutir. Eu gostaria de abrir a palestra fazendo uma pergunta. Por que o treinamento igual não funciona para todos? Ontem no nosso estúdio de gravação nós conversávamos sobre isso e falamos a respeito de cópia de treinamentos e replicação de treinamentos prontos. Esse vídeo vai para o canal do YouTube, está fantástico, tudo aquilo que nós estamos aprontando para levar para vocês. E a resposta desse tipo de pergunta, ou desta pergunta, ela pode ser respondida por este pesquisador, Claude Bouchard. Claude Bouchard é um canadense, é um pesquisador muito renomado, reconhecido no mundo todo, e ele tem como talvez uma das grandes obras da sua carreira esse estudo aqui, o Heritage, Genetics Response to Exercise Risk Factors, os fatores hereditários genéticos para a resposta de exercício e fatores de risco. Esse estudo ele é do meados da década de 80, ele trouxe diversas informações importantes do ponto de vista de treinamento, algo que talvez vocês não tiveram contato, não pudessem ter contato na graduação, por ser uma coisa um pouquinho mais complexa, mas que traz informações como essa. Ele, no seu estudo, que é um estudo longitudinal, ele analisa famílias e a relação entre as famílias do ponto de vista de exercício, fatores de risco à saúde e desempenho. Ao analisar a capacidade cardiorrespiratória das pessoas, ele entendeu que a variação de adaptação entre os sujeitos pode ser de 5% até 50% de diferença. Ou seja, se eu aplicar um treinamento igual, de mesma intensidade, duração e magnitude, durante 20 semanas, algumas pessoas responderão positivamente dentro de uma melhora de 5% e outras poderão ter uma melhora de até 50% da sua capacidade aeróbica. Isso nós estamos falando dentro da mesma família, da mesma genética do processo. A variabilidade adaptativa fisiológica ela é muito grande mesmo dentro de uma mesma família. Nesse trabalho, nesse estudo, ele acompanhou o treinamento durante 20 semanas e descobriu essa variabilidade. Algumas pessoas melhoram menos do que 5%. Outras pessoas podem alcançar 40%, 50% de melhora. A média é 20% de melhora da capacidade aeróbica quando alguém treina em determinada intensidade e duração. Entendam que na mesma família, com a mesma possibilidade genética, já é uma variação bem grande. Entendam que quando vocês aplicam um treinamento igual para as pessoas, elas vão ter respostas completamente diferentes. Essa é uma das respostas para a nossa pergunta. Por que o treinamento não dá certo quando ele é aplicado igual para todas as pessoas? Dentro desse contexto, nós falamos sobre família, genética igual. Quando nós mudamos e comparamos sujeitos com genéticas diferentes, essa variabilidade adaptativa pode chegar a 250%. Como vocês esperam que o mesmo treinamento possa dar o mesmo resultado para pessoas, para seres humanos completamente diferentes do ponto de vista de resposta fisiológica, biomecânica, bioquímica, psicológica
e todos os outros processos que envolvem o treinamento. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de atenção ao ler estudos realmente contundentes, como o estudo de Claude Bouchard, nós teríamos menos discussões e mais entendimentos da área do treinamento. Mais entendimento da área do desempenho e da saúde. Nós entenderíamos muito mais, lá no treinamento, um princípio que é dito, falado, porém pouco entendido, que se chama individualidade biológica. Nós entenderíamos, por exemplo, que questionar o treinamento, a prescrição de treinamento de alguém, ou questionar a prescrição dietética de alguém, sem ter realmente um contato com aquele paciente, sujeito ou atleta, para entender os motivos que aquele profissional fez aquela prescrição, passa por um mau caratismo, uma falta de entendimento da área muito grande. Críticas sempre são boas num grau de justiça e igualdade de discussão. Se você acompanha o meu atleta, se você acompanha a nossa seleção, você tem todo o direito e deve pontuar coisas importantes. Se você não acompanha o nosso trabalho, se você não conhece os nossos atletas, desculpa, você está vendo apenas a ponta do iceberg. Você não está vendo o todo. E quando a gente vê a ponta do iceberg, a gente comete erros graves. Mas talvez não por apenas processos de mau caratismo, conduta, índole, mas por falta de conhecimento. Se nós entendermos o estudo de Heritage, nós podemos entender que essa variabilidade vai existir e por isso tanta discrepância em prescrições de treinamento aí por diante.